A bênção da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com os teus mitzvot e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. Parashá Pessah, terceira aliá. Êxodo capítulo 14. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Harihot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Tsefon. Frente dele acampareis, perto do mar. E o faraó dirá sobre os filhos de Israel: Eles estão atônitos na terra. O deserto os encurralou. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. E serei glorificado pelo faraó e por todo o seu exército, e o Egito saberá que eu sou o Eterno. E assim fizeram. E foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração do faraó e de seus servos sobre o povo mudou, e disseram: Que foi isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E atrelou o seu carro e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. E o Eterno endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, que perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram destemidamente. E os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e alcançaram-nos acampados perto do mar, em Pi-Harihot, diante de Baal-Tsefon. E o faraó se aproximou, e os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, e temeram muito. E os filhos de Israel clamaram ao Eterno, e disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tomaste para morrer no deserto? Que nos fizeste ao tirar-nos do Egito? Acaso não foi isso que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos e serviremos aos egípcios? Pois é melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés disse ao povo: Não temais, ficai e vede a salvação que o Eterno vos fará hoje, porque os egípcios que vedes hoje não voltareis a vê-los nunca mais. O Eterno lutará por vós, e vós fiqueis calados. E o Eterno disse a Moisés: Que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, e que os filhos de Israel entrem pelo meio do mar em seco. E eu, eis que fortalecerei o coração dos egípcios, e entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei ante o faraó e todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Eterno quando me tiver glorificado ante o faraó, seus carros e seus cavaleiros. E o anjo de Deus que andava diante do acampamento de Israel moveu-se e foi atrás deles, e a coluna de nuvem moveu-se defronte deles e pôs-se atrás deles, postando-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Assim havia nuvem e escuridão para os egípcios, mas ela iluminava a noite para Israel, e não se aproximaram um do outro toda a noite. E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Eterno levou o mar com um forte vento oriental por toda a noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas foram para eles como uma muralha à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram e entraram no meio do mar atrás deles, todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros. E na vigília da manhã, o Eterno olhou para o acampamento dos egípcios com as colunas de fogo e nuvem, e causou alvoroço no acampamento dos egípcios.
tirando a roda dos seus carros e fazendo-os guiar com dificuldade. Ao que o Egito disse: fugirei diante de Israel, pois o Eterno luta por eles contra o Egito. E o Eterno disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar e voltem as águas sobre o Egito, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e ao romper da manhã o mar voltou à sua força, e os egípcios fugiam, indo ao seu encontro. E o Eterno revolveu os egípcios no meio do mar. E as águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que entrou atrás deles no mar. Não restou um deles sequer. E os filhos de Israel andaram em seco no meio do mar. E as águas foram para eles como uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Naquele dia o Eterno salvou Israel da mão do Egito. E Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. E Israel viu o grande poder que o Eterno exerceu sobre os egípcios. E o povo temeu ao Eterno, e creram no Eterno e em Moisés, seu servo. Haftará. 2 Samuel, capítulo 22. E Davi falou ao Eterno as palavras deste cântico, no dia em que o Eterno o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Eterno é minha rocha e minha fortaleza, meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele me refugio, meu escudo e a força da minha salvação, meu baluarte e meu refúgio. Ó meu Salvador, me salvaste de violência. Louvor entoarei ao Eterno e de meus inimigos serei salvo. Ondas de morte me cercaram e torrentes de homens malvados me confrontaram. Cordas do Sheol me rodearam, prenderam-me laços de morte. Em meu infortúnio clamei ao Eterno e o meu Deus invoquei. E do seu templo ele atentou a minha voz e a seus ouvidos chegou o meu clamor. E estrondeou e estremeceu a terra e as bases dos céus tremeram. Elas se abalaram porque ele se irou. De suas narinas subiu uma fumaça, e de sua boca um fogo devorador, carvões por ele acesos. Inclinou os céus e desceu, sob seus pés havia neblina. Cavalgou um querubim e voou, e se mostrou sobre as asas do vento. Ocultou-se num véu de escuridão, envolto em sua tenda com águas escuras e nuvens espessas. Pelo resplendor da sua presença, carvões de fogo incandescem. O Eterno fez trovejar desde os céus, o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas e os dispersou, e com relâmpagos os abalou. E apareceram as profundezas do mar, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Eterno e pelo sopro do vento de suas narinas. Do alto mandou-me tomar, salvando-me das muitas águas. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Acossaram-me no dia da minha calamidade, porém o Eterno se fez o meu esteio. Tirou-me para um amplo lugar e arrebatou-me dali, porque se comprazia de mim. Recompensou-me o Eterno conforme minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Eterno e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todas as suas leis estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Perante ele fui íntegro, e guardei-me da minha iniquidade, e o Eterno me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o caridoso te mostras benigno, com o íntegro te mostras justo, com o puro te mostras reto, com o perverso te mostras sutil. O povo aflito tu livras, e teus olhos são contra os altaneiros, para abatê-los. Porque tu, ó Eterno, és a minha lâmpada, tu, ó Eterno, afastas de mim as trevas. Porque contigo enfrento exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Eterno é pura. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Eterno? Quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele desembaraça perfeitamente o meu caminho. A meus pés deu agilidade como dos servos, e sobre as alturas me eleva. Instrui minhas mãos para a guerra, para que meus braços distendam um arco de cobre. O escudo da tua salvação me concedeste, e por tua condescendência me engrandeceste.
Alargaste o caminho para meus passos e não deixaste vacilar os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca voltei antes de os consumir. E os consumi e esmaguei-os, e não mais se puderam levantar, pois caíram todos sob meus pés. Deste-me força para a guerra e abateste os que contra mim se levantaram. Curvaste a nuca dos meus inimigos, daqueles que me odiavam, e os destruí. Clamaram ao Eterno, porém não houve quem os socorresse. Eu os triturei como o pó da terra, como a lama das ruas, os tratei e dissipei. Das contendas do meu povo me livraste, da cabeça das nações guardaste-me. Mesmo um povo que não me conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se sujeitarão a mim, ao me ouvirem, obedecer-me-ão. Os filhos de estranhos enfraquecerão e temerão, mesmo em seus fortes. Viva o Eterno, bendito seja o meu rochedo e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me proporciona vingança e a mim sujeita todos os povos, que me extrai dos meus inimigos e me exalta sobre os que contra mim se levantaram, e me livra do homem violento. Por isso te louvarei entre as nações, ó Eterno, e entoarei louvores ao teu nome. Ele engrandece as vitórias do seu rei e faz benevolência com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre.